Olá, bom dia, amigo contador, empresário contábil e a todos os mais que estão nos acompanhando aqui no dia de hoje. Mais uma segunda-feira iniciando aqui e a gente com o nosso podcast de contabilidades, Conexão Contabilidades aqui, levando para você mais um pouquinho de conhecimento, saber da história dos nossos players, saber da história e do desenvolvimento, do crescimento dessas empresas de contabilidade. E hoje aqui a gente vai ter uma pessoa ilustre, de uma empresa ilustre, que no nosso meio de contabilidade é muito conhecida e veio aqui para falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre a empresa, como que isso se desenvolveu, como foi crescendo e como achou um outro nicho para poder ajudar e agregar aos profissionais do nosso segmento. Com quem que eu vou falar hoje? Eu vou falar com o Vicente Sevilha, que é CEO do Grupo Sevilha, é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Francisco, especializado em Políticas e Estratégias pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, especialista em Negócios de Alto Crescimento pela Faculdade de Babson, é isso? É isso aí. E de Boston, nos Estados Unidos, e mestre em Gestão de Qualidade pelo Latin American Quality Institute. Fundou a Sevilha Contabilidade há mais de 35 anos, por isso que eu estou falando que é bem conhecida aqui no nosso meio, além de sócio da Sevilha Franquias, Sevilha Educação e Sevilha Gestão Contábil. Sevilha é conhecido pela maioria e é um grande nome da contabilidade no Brasil, e seu maior objetivo é ajudar os contadores a conquistarem o sucesso nesse mercado. Quem não conhece vai ter a oportunidade agora de conhecer quem é essa pessoa ilustre que muito contribui aqui para o nosso segmento. Muito bom dia, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje e compartilhar um pouquinho aí da sua história de contador convencional, que em algum momento, acredito eu, que você foi um contador convencional. Ainda me sinto assim. Né? Contador técnico, raiz, né? E muita gente acompanha os seus cursos, treinamentos, podcasts, tudo que você faz na internet. Acho que você foi um dos pioneiros aí a começar a passar dicas, sendo um profissional da área contábil, passando dicas na internet sobre esses temas que deixam a gente de cabelo em pé, né? Que a gente quer arrancar os cabelos. Como é que faz essa declaração? Como que é essa legislação que acabou de entrar, essas mudanças? Então, você estava ali sempre orientando. Então, eu quero que você me fale um pouquinho, né, que eu vi o seu currículo aqui pequeno, básico, bem simples, mas é faculdade, né, a Universidade de São Francisco ela é muito conhecida, conceituada, e depois você foi fazendo outros aperfeiçoamentos, outros cursos, e foi se profissionalizando. Mas por que você, Vicente, você escolheu contabilidade? De onde nasceu isso? Conta um pouquinho pra gente. Tem uma historinha aí, vou contar para vocês. Primeiro, quero agradecer o convite, viu, Silvana? Obrigado, que alegria estar aqui com você. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando também. E eu acho que é bacana a gente conversar assim, porque cada empreendedor tem uma experiência, né? E essa troca enriquece a todos nós, então eu acho que é muito válido, né? Com certeza. Silvana e pessoal, assim, vou pedir para vocês não me internarem por causa disso que eu vou contar. Mas eu, quando criança, eu brincava que eu era contador. Minha brincadeira de infância, assim, 7, 8 anos de idade. É lógico, eu era uma criança normal. Mas então, você já fez algum exame para saber se estava tudo normal, não, né? eu acho que é má alimentação na infância. Ah, tá. Eu acho que, ou é isso ou eu caio do 7 anos berço. de idade, querer ser contador. E assim, é interessante porque ninguém na família era contador, né? E eu nem muito bem sabia o que era que um contador fazia. Mas eu estava até dizendo assim, eu era uma criança normal, eu jogava bola, brincava de pega-pega, de esconde-esconde, na época que a gente brincava na rua, era a minha infância. Mas quando eu estava sozinho, sem ninguém para brincar, eu brincava que eu era contador. Olha que coisa loucura, maluca, né? Mas tem uma explicação, aí eu vou contar para vocês essa história, porque eu acho que ela traz um pouco de propósito. Eu acho que quando você tem um propósito, e todo empreendedor, quando tem uma empresa e tem um propósito para aquela empresa, ele consegue encontrar caminhos de uma maneira mais fácil. O empreendedorismo ele traz desafios, né? Quando você tem um propósito, você tem uma energia extra para aquilo, né? Eu acho também. E meu pai, também chamado Vicente, já não está mais conosco, meu pai tinha uma empresa, ele era encanador. Então ele tinha Sevilha Instalações Hidráulicas, era o nome da empresa do meu pai. Era uma oficina pequenininha e ele fazia reparos nas casas das pessoas. Então, se a sua pia entupisse, por exemplo, era no Bom Retiro, aqui em São Paulo, se a sua pia entupisse, você chamava meu pai, ele ia lá e desentupia a pia, era isso que ele fazia, né? E eu sempre fui, até hoje tenho essa coisa muito fã do meu pai. Meu pai, para mim, é meu maior herói, né?
E eu achava ele assim o máximo, e ele era mesmo o máximo, um cara que eu sempre admirei demais, né? Mas ele tinha um hábito, Silvana, de o jantar em casa, todos nós jantávamos juntos. Então, sentávamos à mesa e cada um contava um pouco do seu dia, como é que tinha sido. E ele sempre contava as histórias dele, que muitas vezes tinha a ver com a empresa dele. Então eu, garotinho, ouvia meu pai falando da empresa, que eu nem sabia muito bem o que era aquilo, mas eu sabia que era algum problema. De vez em quando ele estava lá contando, não, porque eu estou com um problema tal, eu estou com uma situação tal, e aquilo ia indo, e eu até me lembro de ficar angustiado de ver meu pai contando aquela história de problema, e frequentemente, no fim da história, ele dizia, mas meu contador resolveu. Eu falei com o meu contador e ele resolveu. Mais de uma vez, Silvana, frequentemente o contador do meu pai estava na mesa de jantar com a gente, nas histórias que meu pai trazia, né? E aquilo foi gerando em mim assim, imagine, eu, um menininho, eu olhava para o meu pai e dizia, meu pai é o cara mais poderoso que eu conheço no mundo. Se quando ele tem problema, é para um contador que ele vai pedir ajuda, eu quero ser esse cara aí que ajuda as pessoas, que nem o contador do meu pai. Que lindo! É, muito legal mesmo, assim. Então eu me apaixonei pela ideia de ser contador com essa imagem, de que o contador é o indivíduo que ajuda o pai dos outros a resolver os problemas que eles têm. Eu disse, é isso aí que eu quero fazer da minha vida, né? Então, eu acho que talvez essa primeira fala minha é nesse sentido, assim, de que eu sempre tive um propósito muito claro. E isso me ajudou demais em todos os desafios que o empreendedorismo veio trazendo, sabe? Porque é muito fácil quando você sabe onde você quer chegar, né? Eu economizei tanto tempo na vida, né? Não, porque quando você não sabe o que você quer, para onde você vai, o que fazer, qualquer caminho serve. E nesse caminho, você se perde muito, serve, né? você se perde, porque você, na verdade, você acaba não escolhendo nada. As coisas vão acontecendo e você vai se reagindo, encaixando. né? Isso aí. E você descobre que não é aquilo, não gostei. Aí você muda de novo, aí você muda. Agora, quando você tem um propósito e um objetivo bem firmado, a coisa realmente é muito mais rápida e o resultado é muito melhor, porque você está fazendo uma coisa que você está buscando, que você quer, né? Você vê, eu fundei a Sevilha Contabilidade aos 17 anos. Eu me formei 17 técnico anos? em contabilidade, tirei o CRC, porque você leu aí que eu fiz bacharelado de Ciências Contábeis na Universidade de São Francisco, mas antes eu fiz o curso técnico em contabilidade no Colégio Derville Alegrete, em Santana. Ah, que bacana. Então eu tirei meu técnico E já foi trabalhar. e abri a Sevilha. Eu trabalhava antes, eu comecei a trabalhar com 13 anos como office boy no escritório de contabilidade. Eu tive poucos empregos antes de abrir a Sevilha. Eu já sabendo o que eu queria fazer, eu disse, eu vou trabalhar no escritório de contabilidade, porque eu quero aprender como é dentro de um escritório de contabilidade, porque eu já sabia, não apenas que eu queria ser contador, mas que eu queria ter o meu escritório. Então, eu fui trabalhar no escritório para aprender como é que funciona o escritório. E depois saí e fui trabalhar numa empresa, porque eu queria entender como era dentro de uma empresa. Fui trabalhar como contador. Na época eu tinha 16 anos de idade, eu fui ser auxiliar de contabilidade numa empresa, que é uma empresa que fica na Casa Verde, lá na Zona Norte de São Paulo, chamado Elca Plásticos. Eu fui trabalhar como auxiliar de contabilidade lá na Elca Plásticos, mas já sabendo que o que eu queria fazer era ter minha empresa. Quando eu pedi demissão lá na Elca, meu chefe na ocasião era Edgar, né? Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu disse, eu vou abrir meu escritório de contabilidade. Que é meu sonho. Agora saiu meu CRC, eu vou abrir meu escritório, né? Tá louco. E não vá, fique. Você não sabe, só vai te dar dor de cabeça. Aqui você vai fazer uma carreira, porque ele de fato estava há quase 30 anos na Elca, né? Aqui você vai fazer uma carreira. Eu disse, eu sei, Edgar, que você tem todo um carinho por mim, mas meu sonho de vida é esse e tal. E saí, fui montar a Sevilha, né? Então, até esse pedaço que eu estou te contando, Silvana, e o amigo e a amiga empreendedora e contadora que estão nos acompanhando vão saber do que eu estou falando, está tudo muito fácil. Então, deu tudo muito certo. Porque tem uma fase da vida que dá tudo redondinho. Isso, depois foi você esse período. descobre que não é bem Aí, assim. quando eu abri a Sevilha Contabilidade, e eu acho que isso vale para os contadores e para os empreendedores não contadores que estão aqui nos acompanhando, eu abri numa premissa errada. Eu abri a Sevilha Contabilidade imaginando, Silvana, que entender do meu negócio, contabilidade, bastava. E eu sempre fui muito bom aluno, sempre fui muito estudioso, então eu aprendi contabilidade, eu faço a contabilidade bonitinho e tal, né? Então, quando eu abri a Sevilha Contabilidade, apesar da pouca idade, apesar de ter 17 anos, mas eu sabia fazer o trabalho direitinho. Queria até te perguntar, porque é um desafio. Você, com 17 anos, imagino eu, com uma carinha de quem tem 17 ou até menos. Não, hoje o pessoal ainda acha que eu tenho 17. Ainda acha. Eu tenho um pouco mais. Eu ia arriscar que você estaria com uns 25. Um pouco mais. Então, eu pressuponho que aos 17 você tinha cara de 14. Como é que é abrir uma empresa de contabilidade
e chegar pro dono da empresa e falar assim, pode deixar que eu cuido de tudo aí, tio, Então, porque você vai estar lidando com, aí é que tá com gente falha. muito mais velha. Eu achava que não vai- entender de contabilidade não vai bastava. ter a sua imagem, por conta da falta de experiência, Faz não vai muita passar diferença. credibilidade. Então, aí o que aconteceu? Eu abri a Sevilha Contabilidade, foi num dia 1º de maio de 1987, foi quando eu montei a Sevilha Contabilidade. Por que foi nesse dia? Porque eu ainda trabalhava na Elca Plásticos, então eu aproveitei o feriado de 1º de maio para poder atender um primeiro cliente que eu tinha conseguido um trabalhinho para fazer, foi quando oficialmente funcionou. E eu ainda fiquei trabalhando alguns meses na Elca Plásticos, fazendo a transição. Eu não queria abandoná-los, né? Eu disse, então vamos por outra pessoa, eu continuo por um certo período e aí vou me dedicar ao meu negócio, né? Eu não quis fazer aquela coisa de ficar um pouco lá, um pouco cá, né? Eu disse, quero me dedicar, mas ainda passei alguns meses na Elca já com a Sevilha aberta, né? Achando, como eu estava dizendo, que entender de contabilidade bastava. Dali um pouco de tempo, Silvana, apareceu uma sala ali no bairro da Casa Verde, a Sevilha até hoje é na Casa Verde, né? Para alugar, e eu aluguei uma salinha muito pequenininha e tal, e tinha um cliente ou outro eventual que me dava uma coisa ou outra para fazer, né? Mas aluguei a salinha, usei imóveis emprestados, então um amigo me emprestou uma máquina de escrever, porque na ocasião era assim, o outro uma calculadora, alguém me emprestou uma cadeira, o outro me emprestou uma mesa, não tinha nada que era meu ali, tudo coisas emprestadas, montei ali a Sevilha Contabilidade, e aí depois de um tempo eu vi que eu precisava de um diferencial, que até hoje, né, é uma coisa que todos nós empreendedores buscamos, é um diferencial. Apesar de eu deixar de lado a pouca idade que me atrapalhava na ocasião, né, mas eu precisava mostrar, olha, eu tenho um diferencial. E aí eu tive uma ideia brilhante, eu disse, já sei. Vou pedir para você, Silvana, e para o pessoal viajar comigo no tempo, né? Vamos embora. Em 1987, você ter uma máquina de Xerox era um diferencial. Ninguém tinha, era uma coisa assim. Eu falei, eu vou ter uma máquina de Xerox. Nem cliente eu tinha, hein? Eu vou ter uma máquina de Xerox. E era mesmo a Xerox na época que dominava, né? Eu fui até a Xerox e conversei com eles e tal. Eles disseram, nós não podemos alugar, tem um módulo de leasing e tal, a gente te aluga uma máquina de Xerox. Eu aluguei a máquina de Xerox e pus lá e disse, agora sim, eu entendo de contabilidade. E tem uma máquina de Xerox, vai fazer fila de cliente aqui na porta, né? Acontece que não fez fila, né? 2 meses depois eu tinha 60 dias de aluguel atrasado da sala e 60 dias de aluguel atrasado da máquina de Xerox, porque eu não tinha pago, porque eu não tinha como pagar. E aí, como eu falava muito da máquina de Xerox por ali, porque eu também imaginava que, contando para as pessoas que eu tinha um escritório de contabilidade e que eu tinha uma máquina de Xerox, as pessoas iam me contratar para ser contador. Pertinho de onde a Sevilha tem 2 escolas, uma escola estadual e uma escola federal, pertinho ali. E os professores ficaram sabendo, eu não sei porquê, acho que alguém foi de boca em boca, um belo dia um professor entrou lá na sala e disse, olha, eu preciso tirar cópia de matérias para os meus alunos, você faz isso para mim e tal? E aí eu tirei um monte de cópias. E me lembro que o valor que ele me pagou pelas cópias era suficiente para pagar os 2 meses de aluguel atrasado da máquina. E aí eu tive uma ideia, fiz uma placa assim, tira esse Xerox e pus na porta lá do escritório, né? Então, para fazer a história ficar curta, durante 5 anos eu vivi tirando Xerox. Nossa, eu gente. só consegui tirar dinheiro de contabilidade mesmo para o meu bolso. No 6º ano. No 6º ano. Então, com 22 anos de idade, 22 para 23 anos de idade, foi quando eu consegui ganhar dinheiro com contabilidade. Esse período todo, eu tirava cópia e todo mundo que ia lá, eu dizia, olha, mas eu estou tirando cópia, mas o que eu faço de verdade é a contabilidade. E aí alguém me trazia uma coisa, um imposto de renda para fazer, e fui aos poucos fazendo uma rede de relacionamento, né? Então, esses primeiros 5 anos, eu patinei muito, Silvana. Patinei muito. E olha que já fica aí, para quem está nos acompanhando, essa reflexão. Ele teve 6 anos, né, para conseguir ter um retorno. Durante 5 anos foi o perrengue, mas ele não desistiu, porque ele tinha muito claro o objetivo dele. O propósito me ajudou muito. O propósito seu era muito forte, né? E ele não ficou focando na dificuldade. Tem gente que com meses se desanima e muda de negócio, sai do negócio. Tanto é que a gente tem esse índice do Sebrae que muitas empresas não chegam a completar 1 ano de vida e elas já morrem. Então, olha como que é importante a gente ter certeza daquilo que quer e não se abater pelas dificuldades, porque as dificuldades sempre vão vir. E aí eu ressalto um detalhe, né? Que olha como você é diferenciado. Você só era um garoto, né? Por mais que você tinha muita vontade, você só era um garoto aos 17 anos. E quando você consegue começar ali de verdade a sua carreira aos 22 anos,
você ainda é um jovem, né? Então. Aí eu já tinha me formado, aliás, a minha faculdade de Ciências Contábeis foi Xerox que pagou. Tirando Xerox, eu paguei minha faculdade. Né? Então foi muito interessante. Hoje, e aí assim, eu faço, só para terminar essa história, né, eu faço sempre um desabafo. As pessoas às vezes me pedem para contar e eu faço o desabafo que é assim, se tem uma coisa que eu odeio no mundo é tirar Xerox, Silvana. Eu odeio. Não sei porquê, mas se precisar, tiro de novo, né? Mas hoje eu dou graças a Deus que eu não tiro mais Xerox. Aliás, hoje acho que ninguém mais tira. Você fotografa o documento ali, eu escaneio e está resolvido, né? Mas, enfim, me ajudou muito. Mas o tempo todo eu tive esse propósito, né? Eu quero ajudar quem é empreendedor, e ainda até hoje é o que eu sigo na minha vida, quero encontrar um jeito de ajudar quem é empreendedor a diminuir o seu tempo de sucesso, né? Eu fico... Aí depois teve essa segunda lição, né? Eu fico olhando para os 5 anos que eu gastei para começar de verdade a ser empreendedor na minha área, né? Porque eu fui empreendedor de Xerox durante os primeiros anos. Foi empreendedor. Mas eu fui empreendedor de Xerox. Queria, né? E aí eu digo, puxa, se a gente pode ajudar as pessoas então também a diminuir esse tempo de rampagem, né? De ganhar velocidade, também é bacana. Agora, olhando para o nosso segmento, você também é contadora, muita gente talvez vai nos assistir é contador, tem um desafio envolvido nisso, né? Porque a contabilidade, no Brasil em particular, acho que mais ainda, né? Ela ganhou uma carga burocrática muito grande, né? Que facilmente nos rouba a atenção dessa missão de ajudar o cliente. Né? A gente fica muito focado naquilo. Porque tem prazos muito rígidos, tem multas muito pesadas atreladas àquilo. Então, o próprio empreendedor no Brasil, eu diria que agora menos, né? Essa fase passou. É muito interessante, eu vivi isso. Meu pai, por exemplo, falava de um contador consultor. Ele já falava disso, que o que ele contava, eu não sou capaz agora de reproduzir as histórias, mas ele falava do contador dele como alguém que sempre tirava dos problemas. Sempre encontrava um jeito, sempre dava um conselho, sempre mostrava um caminho. E aí eu me lembro, um caso que eu me lembro em particular foi que a oficina do meu pai, que era alugada, ia ter reajuste de aluguel, reajuste do valor do aluguel. E era um valor muito alto que meu pai estava muito preocupado se ele ia conseguir ou não dar conta daquele aluguel, né? E neste caso ele pediu ajuda para o contador e foi o contador que negociou com o proprietário e acertou um reajuste menor e tal, né? Tudo bem, alguém vai dizer, não é a função do contador? Talvez não seja, mas me marcou muito essa coisa de que meu pai, quando tinha problema, falava com o contador. Né? Outro dia desses, agora num passado um pouco mais recente, talvez há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu conversei com uma moça que não é contadora, ela é da área de marketing, e eu fui participar de um evento e ela me abordou, olha, eu queria te pedir uma sugestão, porque eu tenho lá minha empresa de marketing e eu estou com tal problema, não lembro exatamente qual, Silvana, mas eu queria ouvir sua opinião, né, de como fazer e tal. E aí eu perguntei para ela, mas você tem um contador? Ela disse, eu tenho sim. Por que você não pergunta a opinião do seu contador? Porque eu não conheço muito bem a história da sua empresa. Eu até vou te dar uma opinião, mas eu não sei se é certo ou não. Eu acho que você devia ouvir o teu contador. E olha o que ela me respondeu. Não, meu contador é uma pessoa muito ocupada. Ele é ótimo, mas ele é muito ocupado. Então, olha a sensação que ela tem, né? De, puxa, se eu ligar para o meu contador, eu vou incomodá-lo. Não posso contar. Não vai poder atender, não vai eu vou poder atrapalhar. atender. Eu sei, eu vou atrapalhar. Eu sei que ele tem um monte de tarefas lá que ele precisa cuidar, porque também os empresários sabem, né? Tem prazos, tem regras, tem coisas. Então, num certo período de tempo, que eu vou te dizer que assim, num intervalo de 25 anos para trás e tal, o contador passou a ser alguém ocupado demais com tarefas burocráticas. O que, de novo, foi uma frustração para mim, porque o que eu mais gostaria é que as pessoas enxergassem o contador como aquele indivíduo que ajuda em qualquer problema que você tiver. Porque não quer dizer que ele resolve ou que ele se enfia em áreas que não são dele, mas ele pode aconselhar o cliente. Com certeza. Pode dizer que caminho seguir. Até porque a gente está o tempo todo envolvido com o cliente, né? A gente geralmente tem um bom relacionamento com os nossos clientes, ele precisa falar tudo o que está acontecendo. E muitas vezes, para poder dar algum tipo de aconselhamento, ou até nem um aconselhamento, mas falar, olha, tem que ser feito assim, que não tem outra saída, a gente tem que estudar muito. Né? Tem que estudar o caso, tem que estudar a empresa, tem que ver a legislação. Então, acaba tendo esse firmamento de amizade, acaba até muitas vezes se tornando amizade, né? Admiração, e é importante. Só que o que ela falou, essa pessoa que foi te perguntar sobre esse aconselhamento, é muito válido. Por quê?
Na maioria das vezes, a gente ouve, né? A gente participa de um grupo muito grande de contadores e tal. E quando a gente vai conversar, fala, não posso porque eu estou cheio de trabalho, eu não posso. Então, acaba o profissional sendo extremamente bom naquilo que ele faz tecnicamente, mas ele fica se segurando apenas na parte burocrática da execução. A execução mesmo de ir lá e pôr a mão na massa para fazer. E muitas vezes ele não consegue sair para fazer um aperfeiçoamento, ele não consegue fazer um treinamento ou um estudo mais profundo sobre administração, como que ele pode gerir melhor o negócio dele, como ele pode ir hoje para a área de marketing, que é o que está bombando, como que ele pode fazer para atrair mais clientes e fazer com que a coisa seja mais rápida, essa interação. A equipe, como que a equipe pode dar um resultado melhor, desafio. Né? Porque assim, a maioria das vezes, isso que você falou é verdade, o desafio, por quê? Porque ele confia tanto naquilo que ele faz, que ele sabe que ele é tão bom, que ele tem receio de se afastar, porque ele vai ter que delegar. E se ele delegar, será que vão fazer direito? E se fizerem errado com o meu cliente? E como é que eu vou conferir isso? Não tem como. Então eu não vou em evento, eu não vou em lugar nenhum, vou ficar fazendo. Aliás, eu não vou em evento, eu não vou em lugar nenhum, não convivo com a família, porque muitos contadores têm isso, né? É fim de semana trabalhando, né? Eu não tenho descanso, eu não tenho folga, agora é Páscoa, eu faço passo a Páscoa fazendo imposto de renda, né? E aí você se acumula. Então, não que eu não tenha vivido momentos assim, também vivi na minha carreira, né? Mas o meu olhar tem sido de cada vez mais buscar aperfeiçoamento olhando como é que eu ajudo as empresas, né? Então, por exemplo, lá para a nossa equipe, lá na Sevilha Contabilidade, o que eu vivo dizendo para a equipe é uma história assim que é muito fácil de identificar, né? Na minha opinião, que é uma história que é o seguinte: então você está preparando alguma coisa técnica, tá lá, imagine se você ou alguém da tua equipe, ou lá na Sevilha alguém da minha equipe preparando, por exemplo, uma apuração do Simples Nacional, está fazendo a apuração do Simples Nacional de um certo cliente. Enquanto você está ali trabalhando naquilo, o telefone toca, e aí você dá uma olhadinha assim de canto de olho para o telefone e vê que é um cliente chamando. Então você imagina isso. Dá para terminar essa história de duas maneiras. A primeira maneira, quando eu vejo que é um cliente me ligando, quando eu estou apurando o Simples Nacional, pode passar na minha cabeça o seguinte pensamento: puxa vida, justamente agora que eu estou apurando o Simples Nacional, vem esse cliente me atrapalhar. Este tipo de pensamento causa uma reação, uma emoção e uma reação física mesmo, né? Que é o importante é apurar o imposto e não atender o cliente. E aí eu me organizo para apurar cada vez melhor o imposto e atender cada vez menos o cliente. Mas eu também posso ter uma reação contrária, que é a reação de dizer, puxa vida, justamente agora que tem um cliente precisando de mim, está aqui a apuração do Simples me atrapalhando. Que causa uma emoção e uma reação completamente diferente. Quer dizer, então o importante é atender o cliente, eu preciso encontrar um jeito de eu gastar menos energia apurando Simples. E hoje em dia a gente tem um momento fantástico para isso, porque a tecnologia nos ajuda muito. A tecnologia está a nosso dispor. Ela não elimina todo o trabalho, mas ela consegue simplificar bastante esse trabalho, né? Então, esse eu vejo que é o grande desafio, não só no ambiente contábil. Quem está nos assistindo que não é contador pode pegar este exemplo e levar para outras áreas de atuação, né? Será que a tua empresa, será que as nossas empresas, elas estão de fato criadas a serviço do cliente? Ou será que elas estão criadas a serviço de si próprias? Preocupadas mais com as suas tarefas internas do que com seus clientes, né? Um segredo grande, na minha opinião, do sucesso do empreendedorismo é você conseguir, de fato, entender que a tua missão é ajudar o cliente. E que todo o resto é acessório. Bem profundo, viu? É difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Mais fácil de falar do que de fazer. Mas eu vou te falar uma coisa, que é difícil até de pensar isso que você falou. Essa lógica aí de quais as duas formas. Porque no automático, quem é técnico vai direto na primeira. Vai dizer, isso aqui é um importante, o cliente está me atrapalhando. Que porcaria, ele está me atrapalhando, agora não dá para me atender. E às vezes ele nem atende. Terceiriza para alguém estar atendendo. Ou ele atende de uma forma que o cliente acaba percebendo que está atrapalhando. O tom de voz, né? O que você quer? Então, por exemplo, aquela moça que me abordou, certamente ela já ouviu um tom de voz do contador que desestimulou a ela ir buscar ajuda nele. Exatamente. Então, assim, fica uma tremenda uma dica. Se a gente acabasse aqui, o podcast, eu acho que já tinha valido, porque... Então, vou dar meu Pix, você já pode mandar meu dinheiro. É pior que eu tenho problema de memória, não consigo anotar. Não, mas o Michel anota, o Michel tá ali quietinho. Michel, anota o Pix para ela aí, cara. Produção, anota aí e anota o meu também. Então, o que acontece? Eu acho que foi muito válido, porque se a pessoa conseguir para só 2 minutinhos, gente, e reflete sobre o que ele falou.
Em alguns momentos eu também já ouvi isso. Ouvi isso. Meu sócio falava assim para mim, você está muito atarefada. Solta um pouco, que você precisa ter tempo para atender o cliente. Agora, não, você está atendendo aí, tudo bem, mas o cliente não quer falar, quer falar com você, solta. E às vezes a forma como você fala surte um efeito, né? E às vezes você ouvindo de uma outra pessoa surte um efeito maior ainda. Se você ouvir mais de uma vez, vai surtir mais efeito. Então, para quem ainda não ouviu isso, ouça várias vezes até entender o significado e a importância do que o Vicente falou aqui pra gente. Mas prossiga aí. E aí você, na contabilidade sua, foi indo, e você já tinha realizado o seu sonho de ser um contador, ser um empresário contábil, estava tudo redondinho, e você viu essas necessidades, né, em querer ajudar os donos de empresa e ser esse herói que era para você quando criança, o contador do seu pai. E você, nessa altura, você já tinha conseguido isso tudo, mas você queria passar para os demais como antecipar, encurtar esse período de 5 anos, 6 anos, 10 anos, que tem gente que demora muito tempo, né, para conseguir se estabilizar, ou desiste antes da coisa acontecer. E aí foi quando você definiu ir para essa área de cursos, o que você pensou? Foi mais ou menos por aí. Na verdade, assim, primeiro de tudo, a parte de treinamento, a Civil Educação, ela nasceu com um olhar mais interno, né? Porque, embora a gente tenha essas propostas que são bacanas, mas você tem que cuidar do dia a dia também, né? Então, quando eu digo com um olhar mais interno, a ideia da Civil Educação, quando ela nasceu, ainda sem toda a estrutura que ela tem hoje, foi eu preciso treinar a minha equipe, primeiro de tudo. A primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma equipe que esteja bem preparada para ajudar o cliente, porque se a minha equipe não estiver bem preparada, ela não consegue ajudar o cliente. Né? Então, até ela mesma, né? Então, a ideia eu preciso... Esse processo de você poder olhar para o cliente, ele depende de, primeiro, você precisa simplificar o processo de apurar o Simples Nacional ou de apurar qualquer outra coisa. Estou usando o Simples Nacional como um exemplo, né? Então, seja lá o que for que você faz na sua empresa, o objetivo devia ser, eu vou fazer isso de maneira mais simples possível para sobrar tempo para cuidar do cliente. Né? E para fazer isso, a equipe tem que também estar bem preparada. Então, a gente começou a trabalhar com essa questão de educação com a nossa equipe. E nós, na ocasião, começamos a fazer vídeos que a gente colocava no YouTube, que era uma plataforma que até hoje é gratuita, você coloca o vídeo lá de graça. Em outros modelos, foi logo no começo do YouTube, né? Você tinha que pagar para armazenar os vídeos e tal, e eu não queria ter essa despesa, eu já sei, vou colocar lá no YouTube. O que eu não olhei foi que mais gente poderia ter acesso àquilo. E aí mais pessoas começaram a acessar fora do nosso ambiente. Foi então que a gente percebeu, peraí, então tem uma necessidade lá fora também de gente que está buscando esse tipo de orientação. E a partir disso a gente foi estruturando mais e mais conteúdos e mais serviços e nasceu como um paralelo à Sevilha Educação, né? Que hoje tem essa vocação de ajudar empresas de contabilidade, especialmente, mas empresas em geral, a se organizar e a economizar etapas, né? E dentro da Sevilha Contabilidade, a gente tem todo um trabalho de consultoria para os clientes que não são contadores, para os clientes do nosso trabalho de contabilidade. Né? Então, essa missão não é na Sevilha Educação, é na Sevilha Contabilidade mesmo, que nós ajudamos esses empreendedores, seja com aconselhamento, seja com consultoria, seja com mentoria, com os serviços que a gente oferece, dependendo da necessidade de cada cliente, para que a gente consiga apoiar os clientes. Então, nós fazemos o trabalho de contabilidade, mas o que mais nós gostamos de fazer mais é de orientar o cliente sobre como ele pode olhar o mundo. Se você parar para pensar, né, você leu aí meu currículo, muito obrigado, eu acho que é o mérito que eu tenho de ser um bom aluno. Eu gosto de estudar, né? Ano passado tem uma nova especialização que eu fiz com a Startse, que é um pessoal que eu gosto muito de estar próximo deles e tal. Então eu fico o tempo inteiro buscando boas técnicas de gestão para compartilhar isso com os clientes. E cada cliente, independente do seu tamanho, sempre tem um espaço para ouvir uma boa sugestão, para ouvir alguma dica. Né? Sim, é verdade. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando, que é do nosso ramo, já ouviu você falando, já buscou você na internet para esclarecer alguma dúvida. Até porque, até anotei aqui, que eu não podia esquecer de falar isso, você desenvolveu uma arte assim, de comunicação muito boa, você é muito claro na forma como você vai explicar alguma coisa. Eu, particularmente, já fui buscar alguns temas,
estava em dúvida, a interpretação estava um pouco confusa, e aí fui direcionada muitas vezes para vídeos seus, dos quais ajudou muito, porque você tem, assim, é um comunicador nato, né? Você sabe como expressar aquela dificuldade, aquele peso da legislação, que a gente já vai procurar e a gente já está tenso, né? Antes da gente começar a ler. Imagina um empresário não contador, então, como ele não fica. Pois é, e aí ele vai ficar pior ainda se ele for perguntar para o contador dele e o contador dele não souber responder. Não, esse é um outro desafio importante, né? Então tem a Civil Educação, ela faz um curso que chama ISEG. Esse é um curso presencial que a gente leva o pessoal para Orlando, nos Estados Unidos, faz em parceria com a Florida Christian University um curso lá. Tivemos uma turma agora em novembro de 2022, né? E é muito legal, porque uma das primeiras vezes que a gente fez o curso lá, uma visita que nós fazemos é para Disney. A gente visita os bastidores da Disney. Para ver como é que funciona e tal, né? E olha que coisa, né? Um dos instrutores lá da Disney, ele veio conversar conosco e ele estava dizendo, olha, eu quando comecei na Disney aqui fiz várias funções. E uma das funções que eu fiz era a função de ficar nas filas dos brinquedos. Ele ficava com uma roupa normal, ele só tinha um crachá, mas ele não tinha um uniforme, ele usava uma roupa paisana, podíamos dizer assim, mas ele tinha um crachazinho da Disney. Ele ficava à distância observando a fila. E tem nos brinquedos uma altura mínima para a criança poder entrar. E quando a criança não pode entrar porque ela não tem a altura mínima, a reação da criança nem sempre é calma. Às vezes tem crianças que se desesperam, né? E a função dele era acalmar a criança. Se ele percebia que o pai e a mãe não davam conta de acalmar a criança, ele comparecia ali e ajudava a acalmar a criança, né? E aí, é diferente, né? Então, imagina, você é o indivíduo que vai dizer para a criança que ela não pode entrar no brinquedo, né? Se ela não está conseguindo aceitar, ele é que ia lá para dizer, não, você não vai poder entrar, né? Mas aí ele contava para a gente que a primeira coisa que ele fazia era se agachar para ficar com os olhos na altura da criança. Ele não falava de pé. Ele se agachava para falar na mesma linha de olhar da criança, né? E aquilo foi uma mensagem muito poderosa, porque talvez eu agradeço o teu elogio de dizer que eu sou muito claro, talvez você vai dizer, ele sempre foi muito claro. Não, pelo contrário, eu sou, aliás, extremamente tímido. Sou muito tímido. Muito em quais vidas passadas? Não, em todas as vidas. Agora não é possível. Não parece, né? Não parece. Pois é, mas o que acontece? Eu também sou bem tímida. Então, já que o meu propósito é ajudar, você tem que encontrar meios hábeis, né, de ajudar. Então, uma das coisas eu disse, o empreendedor que não é contador, ele não compreende se você falar a linguagem de contador com ele. Isso é fato. Ele não vai compreender. Então, eu preciso me agachar, ou seja, ajustar a linguagem para falar com essas pessoas, né? No fundo, eu acho que todo mundo que está nos assistindo que é empreendedor faz isso e cada dia procura melhorar mais. Falar a mesma língua que o seu cliente. Né? Não adianta a gente ficar falando sobre SPED, RENF, como é que tem o prazo, os artigos, o artigo tal, da lei tal. O cliente não está nem aí porque você está falando, porque não entende. Ele quer saber na prática. Tá, vou pagar mais, vou pagar menos, tenho multa, não tem? Tô legal ou não tô legal? Qual o caminho mais rápido, qual o caminho mais fácil? É isso que ele quer saber. Se você me permite um exemplo, né, bem prático, assim, para quem está nos assistindo poder acompanhar e entender claramente. Né? Então, por exemplo, se você vai num ambiente de contadores que a gente frequenta, né, o contador quando se reúne, quem não é contador pode até se assustar, né? Mas o contador quando se reúne, por exemplo, uma das queixas comuns é assim, puxa, eu tenho muita dificuldade de conseguir que o meu cliente me mande uma posição de estoque. Então, por exemplo, nós estamos aqui na associação comercial, né? Então você que são os comerciantes, por exemplo, tem lá um estoque na sua loja, que certamente você já deve ter ouvido o seu contador pedindo, me manda o seu estoque. Né? Exatamente. E aí o cliente eventualmente não compreende por quê. Não é que ele não manda porque o cliente é perverso, é malvado. Ele diz, por que o meu contador precisa de estoque? Não precisa. Né? Deixa eu trabalhar que eu ganho mais. E aí o contador vai explicar para ele. Então, imagina o contador explicando para o cliente. Né? Então, ele diz assim, não, sabe o que é, cliente? Existe uma obrigação, que é o SPED fiscal. Dentro do SPED fiscal tem o bloco H e eu preciso colocar teu estoque lá no bloco H. É por isso que eu preciso que você me mande o estoque. Né? Uma explicação possível. Na cabeça do cliente, certamente o que está passando é dizer, mas o SPED fiscal, bloco H, esse é o problema dele. Está aqui meu contador querendo que eu me movimente para resolver um problema que é dele. Eu não tenho motivação para fazer isso. É lógico que nenhum cliente diz, nem pensa isso claramente, mas lá no fundo da cabeça do cliente, é isso que está passando. É isso aí. Né? Eu duvido que o cliente... Faz o teste, você que está nos assistindo, vamos fazer. Então, hoje é segunda-feira, é um bom dia para testar. De hoje para amanhã, de segunda para terça,
Às 3 da manhã você liga para os seus clientes, porque a gente acorda de madrugada quando está preocupado, né? Com certeza. Liga para alguns clientes, pega aí uns 10 clientes seus e liga, né? E descobre se algum deles está acordado pensando no bloco H. Duvido que você vai encontrar um cliente teu acordado, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou aqui tão preocupado com o bloco H. Nenhum tá. Ele vai estar preocupado com outras coisas, por exemplo, como é que ele tem mais lucro, como é que ele cuida dos fornecedores, como é que ele cuida da equipe. Ele está preocupado com outras questões. Né? Exatamente. Que o contador poderia usar essas outras questões para ajudar o cliente e também para se ajudar. Então, por exemplo, uma outra ligação diferente, ao invés de eu pedir para o meu cliente o estoque para pôr no bloco H. Imagine se eu ligo para o meu cliente e digo assim, olha, cliente, vou construir um cenário aqui, né? Eu estou vendo que você tem tomado empréstimos bancários, inclusive este mês eu estou vendo que você pagou tanto de juros, isso corresponde a 2,1% da tua receita bruta. Mas, ao mesmo tempo, eu estou olhando que os seus estoques me parecem altos, me parecem elevados, o seu volume de estoque. Eu estou achando que você está pegando dinheiro no banco para financiar o teu estoque. Sabe que a gente podia começar a olhar uma relação de estoque para a gente acompanhar de perto isso, para ter certeza absoluta que o teu estoque está bem controlado? Aí eu aproveito também e uso para outras coisas que eu preciso aqui dentro. Muda totalmente. Aí o cliente vai dizer, opa, eu tenho que olhar meu estoque. Não é porque o meu contador quer, porque eu preciso cuidar do meu negócio e cuidar do meu estoque faz sentido. Então, essa adaptação da linguagem da qual você estava falando, ela não é só na comunicação geral, mas é também na hora de pôr a prática contábil a favor do cliente, coisa que a gente nem sempre faz. Exatamente. Então, até quando eu falo que o cliente tem que estar no centro do teu negócio, né, até este olhar, os argumentos que eu vou usar para o meu cliente para pedir coisas para ele, tem que ser argumentos que expliquem para ele, eu vou usar essa informação para te ajudar. Não só para resolver problema burocrático, mas também para te ajudar. É claro que depois tem que ter uma entrega real, né? Não pode ser só... Não estou aqui falando de vamos enganar os clientes, eu estou falando de vamos trazer para uma realidade um cenário mais amplo do papel da contabilidade, que é olhar o estoque para o bloco H, mas também olhar o estoque para ajudar o cliente a ver como é que está o desempenho da empresa dele. Não, verdade, tem tudo isso. É fantástico. Esse feeling você vai tendo no decorrer do dia a dia, você trabalhando ali, vendo a dificuldade do cliente, e aí às vezes você vai parar e olhar para si, ver qual que é a sua dificuldade em atender aquele cliente, não é? A dificuldade que você está vendo olhando ali para a equipe, porque quando você está do lado de cá, muito atarefado, você não consegue olhar a coisa num todo. Você está olhando ali só a sua mesa. Você reduz o ângulo, né? E vê pouco. Exatamente. No momento que você para de fazer a execução, você abre. Aí você pode ver se o seu gerente está fazendo direito, o que pode melhorar ali na sua recepção, o processo, né? Que hoje a gente está falando muito de processo também, como é que faz essa movimentação para o processo, com a inovação, tecnologia, para fazer a coisa fluir de uma forma mais rápida, para eles terem mais tempo, para serem consultivos, né? Porque já de alguns anos para cá, o contador, e vários anos, né? Nem poucos, deixou de ser só a função de contabilização, né? Ele é consultor mesmo, porque a maioria das pessoas tinha uma visão de que o contador, ele era só para gerar impostos, para fazer o básico ali, deixar a empresa legal. Mas muitas pessoas ainda não tinham essa visão de que vou procurar uma orientação no meu contador. Alguns iam procurar orientação no advogado. Em outro lugar, consultores, qualquer lugar, outros ambientes. Gente que nem era do segmento. Isso aí. Né? E agora, de uns tempos para cá, ficou muito evidenciado o papel do contador. Né? Tanto que as empresas cobram isso, né? Cobra. Os empresários, eles cobram do contador o preenchimento dessa postura e desse papel. E hoje a gente está vendo um movimento muito forte, né, em cima disso. Até os profissionais estão buscando, porque está vendo a necessidade, porque o cliente está pedindo. O cliente está pedindo, o mercado está oferecendo e ele tem que correr para poder correr atrás para se qualificar e não perder essa fatia de mercado. Isso daí é bem importante, né? E aí tem também essa visão, né? Acho que já que estamos aqui falando, né? Os empresários não contadores, né? Falando um pouquinho para o público que não é contador, né? Precisa buscar na contabilidade um apoio além do óbvio. Porque é possível, aliás, é mais do que possível. É recomendável que o teu contador te ajude em outros aspectos além do óbvio. Estou falando do óbvio, que é apurar os impostos, fazer um balanço e preparar uma folha de pagamento. Tem mais coisas que o teu contador pode te ajudar nisso. E é muito justo que você procure a ajuda dele. E até se eventualmente o teu contador está dando sinais de que ele está ocupado demais, talvez você, cliente, pudesse dar um toque para ele e dizer, olha, eu acho que você precisaria rever as suas prioridades, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante.
Meu filho estuda numa escola que serve almoço. Ele fica num período maior, então ele almoça na escola, né? E essa escola contratou uma empresa para servir o almoço lá. E deu um problema, porque acharam um pedaço de plástico dentro da comida, provavelmente da embalagem da comida mesmo, estava ali misturado no meio da comida e tal. Então gerou uma certa confusão. E aí a diretora disse assim, é claro que a gente pode trocar de empresa que faz o almoço. Mas ela já é uma moça muito experiente, né? Ela disse, mas geralmente o melhor é trabalhar em parceria com essa empresa e ir melhorando o serviço dessa empresa. Porque quando você troca, tá bom, isso não vai acontecer um outro problema. Um outro problema em outro lugar. Né? Então, é claro, eu não estou aqui dizendo não troque de contador, eu mesmo tenho a minha empresa de contabilidade, gostaria muito de ter novos clientes e que alguém que estiver assistindo e quiser pode nos procurar. Mas antes de trocar de contador, eu acho que vale a pena esse trabalho de dizer, meu amigo, olha, você está aqui cuidando da nossa contabilidade e acho que você está fazendo muito bem a parte de operação. Mas eu precisava de mais coisa. Podemos conversar sobre outras maneiras de você me ajudar? Né? Nossa, é maravilhoso. Eu acho que seria o melhor dos mundos. Né? Assim como eu espero que os meus clientes falem para mim também, gostaria que você me ajudasse em outras coisas. Né? Porque há um desperdício, na minha opinião. A contabilidade ela é desperdiçada pelos gestores das empresas ao não aproveitar mais coisas que a contabilidade pode fazer. É verdade, isso é verdade. E de onde nasceu a dificuldade, onde nasceu a necessidade que você viu de expandir a Sevilha com franquias? Então, esse movimento é um movimento que foi até natural, porque muitos contadores ainda hoje têm dificuldade de organizar suas empresas, os seus negócios de contabilidade. Especialmente, então tem dois perfis, né? Tem aquele que eu chamo de novo entrante, né? Eu sempre falo dele. Nosso primeiro franqueado foi o professor Paulo Vinícius, Silvana. Ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unip de São José dos Campos. E ele viveu a vida na academia. Ele é professor a vida inteira de contabilidade. Ele nunca teve uma empresa de contabilidade. Embora seja um ótimo profissional e é coordenador do curso de Ciências Contábeis. Quando ele resolveu empreender, ele disse, eu não me sinto preparado para começar do zero. É como se ele tivesse intuído, se eu começar do zero, talvez eu precise ficar 5 anos quebrando a cabeça para achar o caminho. Né? Então ele nos procurou e ele foi o nosso primeiro franqueado. E está até hoje com a gente, está indo muito bem, é um caso de sucesso muito grande. Então tem esse perfil. Muita gente quer entrar no mercado, não se sente preparado e não gostaria de começar do zero. E tem um outro perfil, que é o perfil daquele profissional de contabilidade que já tendo a empresa há algum tempo e já tendo clientes, está se sentindo com limitações de conseguir se adaptar a essa nova realidade de um ambiente mais consultivo, de simplificação de processos, de uso de tecnologia, de uso de marketing. E ele não está dando conta de tudo isso e aí ele nos procura e diz, eu quero ajuda para fazer isso. Eu queria ter a metodologia que você já tem aplicada aqui na minha empresa. E como é que funciona? Essa pessoa que está acompanhando a gente ali já tem uma empresa contábil, mas fala, e tem dois, né? Um já tem a empresa e o outro nesse caso você falou que está querendo entrar. Como que ele procura e qual é a abordagem, o que ele precisa ter, se tem algum pré-requisito, quais são os parâmetros? Pré-requisito básico tem que ser formado em contabilidade e ter CRC. Essa é uma exigência básica, né? Para quem está entrando no mercado, é só isso que a gente pede. Para quem já tem a sua empresa de contabilidade, nem sempre essa transferência funciona bem. Nem sempre dá certo. Muitas regras, né? Nós já tivemos casos, aprendemos também no campo, né? Então, vou contar esse caso, por exemplo, tem um contador, é o Marcelo o nome dele. Ele é do estado de Goiás. Né? Ele tem a empresa contábil, está lá, está muito bem e tal, ele resolveu ser franqueado nosso. Então, quando ele veio ser franqueado nosso, para você ter uma ideia, ele já tinha 18 anos de empresa contábil e 450 clientes. Então, ele já tinha uma empresa de contabilidade estruturada, né? E veio ser nosso cliente, nosso franqueado. Depois de um ano, nós juntos decidimos não está dando certo. É melhor a gente não prosseguir. Porque a mudança da cultura dentro de uma organização é muito difícil. Isso não quer dizer que você que está me assistindo tem uma empresa de contabilidade e gostaria de ser um franqueado, não vai conseguir. Mas o que muitas vezes a gente faz agora no caminho da franquia, de 5 anos para cá, nós damos a consultoria para ajudar no que o indivíduo precisa e dizemos, segue com a tua marca, segue a tua vida, você não precisa ser um franqueado. A gente pode te dar alguma consultoria e você toca o teu negócio sem se transformar num franqueado. A consultoria já ajuda esse muito, modelo né? tem sido muito bacana, porque nós ficamos muito felizes, porque a gente vê que a gente consegue de fato ajudar sem interferir demais naquela
no DNA, naquela característica peculiar daquela empresa de contabilidade que já eventualmente existe há algum tempo. Então tem dado muito certo. Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa que já tem um escritório de contabilidade nos procura porque quer ser franqueado e a gente diz, não, vamos fazer diferente. A gente te dá um apoio e depois você toca a tua vida sem entrar para a franquia. Nossa, muito... É bem bacana. Foi uma sacada assim, bem bacana, porque vocês conseguem diversificar o nicho de trabalho de vocês nos atendimentos com empresas de vários segmentos, porém todos eles interligados, né? Isso. Todos eles interligados, e consegue proporcionar uma melhoria na gestão dessas empresas que procuram vocês, que pode ser as empresas que teoricamente seriam clientes de vocês para fazer a contabilidade, ou clientes do segmento contábil que está querendo se aprimorar na gestão contábil ou até participar dessa franquia. São poucas empresas de contabilidade que são franqueadas, não é isso? São poucas empresas. Eu conheço talvez 5. Eu acho que eu não conheço meia dúzia, né? Eu talvez conheça 2, vocês e uma outra. Tem a NTW, a gente pode até falar deles aqui, né? E tem mais algumas poucas empresas de contabilidade que fazem isso. É um modelo bacana, eu acho que a franquia é muito legal, mas para um escritório que já tem uma bagagem e que quer se transformar, é difícil se adaptar. Então, por isso que a gente criou esse modelo de consultoria. E como o nosso propósito em tudo é ajudar, então a gente diz, a consultoria ajuda, tá bom para nós. Já ajuda também. Já funciona também. É verdade. Hoje vocês contam com uma equipe interna de quantas pessoas? Então, na unidade Sevilha que eu administro, porque tem as unidades franqueadas, né? Na unidade Sevilha que eu administro, a gente tem umas 70 pessoas. Né? Já foi muito maior o nosso quadro, mas com tecnologia, né? Com tudo mais, a gente consegue fazer a coisa funcionar muito bem. Né? Essas 70 pessoas só atendem clientes de contabilidade. É o pessoal que está focado em contabilidade. Né? Tem uns 2, 3 anos para cá, um pouquinho mais talvez, que a gente lançou o serviço de BPO financeiro, que é um serviço também que muitas empresas de contabilidade estão indo para essa área, né? Verdade. Foi bem interessante. Então, hoje a gente tem uma equipe específica para BPO financeiro. No BPO financeiro, eu acho que nós temos umas 10 pessoas só no BPO financeiro. Né? E temos uma equipe específica para franquia e para consultoria para contadores, que tem mais umas 10 pessoas também. Franquia, mais ou menos umas 10 pessoas? Mais umas 10 pessoas também. E mais ou menos isso também para o pessoal de consultoria? De consultoria, exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos consultores de você nos eventos, né, que a gente participa. O Bruno, por exemplo, está sempre com a gente lá. Pessoal sempre muito bom. Até dão consultoria para a parte de marketing também. Marketing também. Tem lá o Gilberto Cunha, por exemplo, que é muito bom, né? Gilberto Cunha, toda vez que a gente tem algum projeto de aceleração de vendas em empresas contábeis, a gente traz o Gilberto para ajudar também, né? É bem por esse caminho. Então, é uma ideia realmente de apoio, né? Indo naquela linha de queremos ajudar, né? Isso daí é uma coisa que deveria ser uma atribuição para todos, né? Descobrindo que ele é bom e como que ele pode compartilhar essa habilidade dele para outras pessoas, né? Ajudar o próximo. E quando a gente fala de ajudar, necessariamente não quer dizer que você não vai ter um retorno financeiro com isso. Claro. Não é? Não é benemerência. Né? Você pode fazer isso de forma voluntária, você pode e deve também fazer isso de forma a ser rentável para você. Uma coisa importante de ser falado aqui. Sevilha Franquias está em quantos municípios, quantos estados é espalhado pelo Brasil? A maior parte dos franqueados está no estado de São Paulo. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem 8 municípios onde tem franqueados, e depois nós temos mais alguns franqueados espalhados. Tem ainda um em Goiás, tem franqueados em Minas, tem franqueados no Rio de Janeiro, em Brasília, em Fortaleza, no Ceará. Se a memória não me trai, acho que são esses os estados onde a gente tem. Nós temos poucos franqueados. Nós somos seletivos e a gente só vai ampliando a franquia depois de uma análise com um pouquinho mais de critério de cuidado, né? Mas é um trabalho bacana, eu tenho muita satisfação de fazer esse trabalho também, porque eu noto que ajuda as pessoas e ajuda a levar para a ponta também bastante riqueza de informação. Né? Aí com certeza você deve receber vários feedbacks, além de você ver o resultado ali, né, palpável ali porque o documento fala, né, ele fala com a gente, ele conversa, e você está vendo ali o resultado, com certeza você também recebe o feedback falado dos seus clientes, né? Porque a gente vê, quando o trabalho é bem desenvolvido, ele contagia. E você falando aqui, a gente dá para sentir
o quanto você se sente à vontade com o assunto, o quanto você gosta do que você está falando, né? Tem um brilho diferente nos olhos. Então, propósito, né? Então isso daí você transparece isso para o seu cliente e acaba contagiando, claro. né? Contagia a equipe, contagia o cliente, fica tudo muito mais fácil. Né? É bem bacana. Para a gente encerrar, porque quando o assunto é bom, a companhia é boa, o tempo passa muito rápido, já o nosso né? tempo? Já foi. Gente, só estourou uns 15 minutos só. Nossa Senhora. Agora que eu olhei ali para o relógio que eu vi. O que você gostaria de deixar de recado aí, de um conselho, né? Para o pessoal que está nos acompanhando, que é do segmento. Aliás, de dois. Para os contadores, né, as empresas contábeis, os dirigentes de empresas contábeis, e para os empresários de qualquer outro segmento que se sente um pouco perdido ou que se sente que ainda não está no seu 100% de performance, que ele pode fazer alguma coisa para melhorar. O que você daria de recado? Silvana, vou anotar aqui, vai servir para mim também. Aliás, eu vou te dizer assim, eu não sei se eu tenho essa... autoridade para dar conselho, não, mas eu posso dar um palpite, então vou aceitar dar um palpite, e se você me permitir, vou te contrariar, vou querer dar um palpite só que vai servir para todos, para os empreendedores de contabilidade e para os empreendedores não contábeis, né? Aí como eu vou dar um só, eu vou contar uma história antes, então, que é assim, né? Então, para todo mundo saber, muito tempo atrás, garoto ainda também, jovem, né? Na época em que eu comecei a tirar algum dinheiro da Sevilha Contabilidade, né? Então, lá pelos meus 22 anos de idade e tal, eu fui passar um fim de semana no Rio de Janeiro, mas eu não tirava tanto dinheiro assim, eu fui dirigindo, não fui de avião. Peguei meu carro e fui dirigindo para o Rio de Janeiro. Fomos em 4 pessoas, né? Então, eu dirigindo aqui, uma pessoa do lado, 2 pessoas atrás, fomos passar um fim de semana no Rio de Janeiro. Na hora de voltar, isso é uma época, pessoal, que não tinha Waze, que não tinha GPS, era guia, né? E eu não tinha o guia do Rio de Janeiro. Na hora de voltar, estava lá na Avenida Brasil, eu tinha que pegar uma rua ali para... um acesso para pegar a Dutra para vir para São Paulo, e quando eu vi tinha passado, perdi o acesso. E aí tinha que fazer um retorno, não sei aonde, para conseguir voltar para aquele acesso, e eu comecei a tentar descobrir, intuir como é que fazia. De vez em quando tinha uma placa São Paulo ou retorno, e eu estava indo naquilo. Fiquei andando por ali e tal, o pessoal do banco de trás percebeu que tinha um carro que o tempo todo estava conosco. E aí eles olharam e viram que a placa do carro era de São Paulo. E aí nós intuímos assim, ele deve estar perdido, viu que a nossa placa é de São Paulo, ele acha que nós sabemos onde estamos indo e ele está nos seguindo. E dito e feito, né? Porque eu dei voltas, até que eu saí na estrada. Quando eu saí, peguei o acesso assim da estrada, esse carro abriu, passou, ele ainda pôs a mão para fora, assim, o motorista, buzinou e foi embora. E eu precisava abastecer, eu parei num posto que tinha logo no começo, e aí fui confirmar com o frentista. Falei, olha, essa estrada aqui vai para São Paulo? Não. E o frentista, não, essa estrada vai para Brasília, a que vai para São Paulo é para outro lado e tal, né? Então, antes de eu dar meu palpite, o último que me seguiu está até hoje procurando o caminho de casa. Então, adorei isso aí. Tem que fazer uma ressalva aqui, né? Mas é verdade, assim, o que é bom para mim pode não ser bom para todo mundo, né? Então, claro, cada um aí vai saber adaptar, né, a sua realidade. Mas eu acho que esse palpite não tem muito erro, não. Muitos especialistas já vêm falando disso, eu tive essa benção lá atrás, né? Ajusta o propósito do seu negócio. Se você definir claramente para que é que a tua empresa existe e como ela ajuda os clientes que ela atende, seja qual for o segmento de atuação que você tiver, você já tem metade do caminho andado. O resto você vai acertando no meio do caminho. Que isso ele pode também se inspirar até para fazer a liçãozinha de casa que todas as empresas têm, que seria missão, visão e valores, que ali ele define o que ele quer e ele se baseia por aquilo ali, né, ele traduz o propósito dele ali dentro. Talvez a gente pudesse dizer assim, que o propósito é missão, visão e valor colocado em prática. Né? Não simplesmente como uma placa ou como um texto, né? É algo que você vive aquilo todo dia. E aí, então, toda vez que você tem que tomar uma decisão na sua empresa, você vai olhar e dizer o seguinte, isso aqui me leva mais próximo do meu propósito ou não leva mais próximo do meu propósito? Você não vai se perguntar, isso aqui me dá mais lucro ou não dá mais lucro? Né? Porque se você for olhar só o que dá lucro, você vai tomar decisões de curto prazo, porque às vezes você consegue fazer lucro em curto prazo, que depois lá no longo prazo não vão trazer o mesmo resultado. Quando você olha o propósito, você vai tomar decisões que no longo prazo vão te trazer um bom resultado. Ainda que imediatamente tragam um lucro um pouquinho menor. Né? E essa é exatamente a escolha do empreendedor, é conseguir construir um ambiente que do longo prazo ele faça a entrega do propósito dele o tempo inteiro. Maravilha. E aí a gente vê muitos empresários têm dificuldade de fazer missão, visão e valores, né? Por quê?
Não tem isso Porque claro. não vem de dentro. Exatamente, não tem isso claro. Acha que é só o texto E mesmo, não é um pôr a problema placa. não vir de dentro, né? Não é um problema. Você pode, seja lá qual for o negócio que você estiver, você consegue olhar aquilo e, ao mesmo tempo, conciliar aquilo com os teus objetivos pessoais, os objetivos dos teus sócios. Se o teu negócio já está andando, você pode envolver a equipe para descobrir qual é o propósito, pode conversar com os clientes, né? Eu começaria assim, se eu não tenho claro na minha cabeça o propósito, eu falaria com os clientes. Eu ia procurar os clientes e dizer por que você é meu cliente, que ajuda que eu te dou que vale a pena para você continuar sendo meu cliente. Aonde é que faço a diferença na tua vida? Talvez dali a gente comece a ouvir um feedback que nos diga o que nós conseguimos fazer para ajudar os outros. E talvez isso vire seu propósito. Nossa, é incrível porque bom. Assim aí que você cria uma sinergia também com o cliente, claro. E você só consegue fazer isso se você tiver. E uma coisa fantástica que o propósito faz, porque a gente falou de cliente e do empreendedor, mas tem no meio a equipe, né? Então tem as pessoas que trabalham na tua empresa, né? Quando você tem um propósito, você contagia essas pessoas. Ou não contagia, e quem não está contagiado vai embora, e você traz gente contagiada com aquilo. Mas então vou dizer diferente, você alinha toda a tua equipe ao redor do propósito que você tem. Fica muito mais fácil. Com certeza. Gente, olha só que rico esse podcast. Eu acho que foi, assim, muito bacana. Michel, põe o Pix aí de novo, viu, Michel? Por favor, cara. Mas a gente tem que falar que é rico também, por conta da condução, né? Eu pensei que ele estava falando do Pix, desculpa. Então eu entendi. Não põe não, Michel, desculpa. Alguém manda umas informações aí falando que foi a condução que foi boa. Que aí a gente verdade, tem os dois. Aí a gente divide o Pix. Meio. Não, eu acho que deu para dar uma visão muito bacana, né? As pessoas que realmente estiverem nessa vibe de querer buscar subtrair informações para somar mais conhecimento, eu acho que foi bem bacana o dia de hoje. Você deu uma aula aqui de uma forma bem descontraída. Não vai ter Pix, tá? Não queria te falar. Eu falei do Pix que era só para te motivar, mas agora já acabou, né? Então vou tirar agora pode tirar a motivação, tá tudo certo. Não, mas eu vim pelo propósito. Olha aí, tá vendo? Vai que coisa linda. E olha, vou até colocar à disposição para a gente alinhar, para vocês virem fazer uma palestra aqui. Quando quiser. Né? Eu acho que vai ser muito bacana. Vou adorar. Quero todo o pessoal do segmento contábil aqui junto com a gente, no dia que você puder vir aqui fazer uma palestra pra gente. É só marcar a data e vem. Porque a gente precisa de gente assim, gente que tem conhecimento, tem a boa vontade, tem uma sinergia boa e tem um propósito e que quer compartilhar isso com as outras pessoas. É tudo que a gente precisa. A gente precisa só disso, não precisa de mais nada. Que bom. Pode contar comigo, viu? Vou te agradecer muito a presença. Foi super gostosa essa nossa conversa. Foi um bate-papo assim, realmente muito enriquecedor até para mim, né? Legal. Eu que faço bastante entrevistas, falo com o pessoal e tô na linha de frente ali da contabilidade também e muitas vezes do lado de fora e às vezes atrás da mesa e às vezes até em cima da mesa, né? Porque não, que alguns momentos tão desesperadores que a gente sabe para onde a gente vai. Mas faz com que a gente reflita. Então, a cada conversa que a gente tem, a cada bate-papo, a cada podcast, a gente aprende mais um pouquinho. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma também, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, está nos acompanhando. E alguma coisinha também que você possa levar aqui da minha essência para vocês lá. Obrigado, viu, Silvana, pelo convite, pelo bate-papo. Obrigado a vocês que estão conosco. A condição foi muito leve, que bom que teve espaço para a gente falar à vontade, foi muito legal. Obrigado mesmo, adorei estar aqui e quando vocês quiserem a gente faz mais coisas. A gente vai entrar em contato, pode ficar tranquilo. Combinado. Foi um prazer ter falado com você. Obrigado a vocês também. Gente, esse foi mais uma edição do nosso podcast Contabilidades. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero vocês na próxima semana. Um super beijo. Tchau.